a candidatura do Bolsonaro, ou o Bolsonaro estaria tomando a candidatura do Alckmin, e que se um ou outro saísse do páreo, Lula ou Bolsonaro, o senhor e o Alckmin estariam no segundo turno. Não entendi muito bem a lógica, o senhor só pode explicar um pouquinho? Na verdade, isso é um exercício de cientista político, analista, que eu já não sou mais. Eu sou um objeto observável e criticável pelos analistas, mas eu vou continuar ajudando, por enquanto, a fazer essa análise. Eu estou vendo o quadro brasileiro, a preço de hoje, sempre lembrem disso, por favor, porque essas coisas são muito dinâmicas, com cinco vetores mais ou menos competitivos, em graus maiores ou menores de competitividade. Há um flanco mais convencionadamente chamado de centro-esquerda, está o Lula e eu, sem desmerecer Boulos e tal, porque o meu critério aqui é uma leitura das pesquisas pelo seu conjunto de coisas. Então é uma análise em cima de elementos práticos que valem para hoje, não sei se valerão para o futuro. Entra aqui no meio, muito isolado, com dificuldades de posicionamento, a Marina. E à direita, o Bolsonaro e o Alckmin. Sendo que o Lula está bem na minha frente e, portanto, me sombreia as minhas chances, embora eu esteja ali frequentando de 8% a 10%, mesmo com a presença exuberante do Lula. E o Bolsonaro frequenta 20%, com o Alckmin ao redor de 6%. Eu não consigo visualizar o Lula candidato, lamento muito, não contribuí para isso, não gosto disso, lamento profundamente isso, mas constato, apenas por constatar, que muito improvável a presença do Lula no processo. Portanto, a minha candidatura cresce muito a minha responsabilidade de interpretar esse arco deserdado por uma fatalidade que está acontecendo aí, e volto a dizer que eu lamento bastante. Do outro lado, o Bolsonaro não parece sair do caminho, então é a tarefa do candidato que está sombreado por ele resolver o problema dele. Mas porque se o Lula saiu, se o Lula saiu, o senhor estaria no segundo turno com o Alckmin, por exemplo? Não, aí já estou extrapolando. Se o Lula sai, eu cresço. Mas por que com o Alckmin não com o Bolsonaro? Porque eu vejo muita inconsistência no Bolsonaro. Muita grave inconsistência. E eu tenho uma certa vivência na política, posso estar completamente enganado. As evidências hoje, inclusive aqui em São Paulo, está todo mundo meio que se rendendo a uma evidência de que o Alckmin não cresce. Eu não vejo isso. E você acha que o PT não vai apresentar um nome para substituir? Acho que o PT vai apresentar um candidato. E quem vai ser esse candidato? Não tenho a menor ideia. Na sua visão? Não tenho a menor ideia. E acho natural que eu faça. O senhor tinha chamado a possível chapa Ciro e Haddad de Dream Team. Respondendo a uma pergunta de alguém que me perguntou especificamente sobre isso. E a chapa Ciro e Marina seria o quê? Dream Team 2. Você pode usar o 2 como 2 ou o 2 como também. Para o Bolsonaro entender direitinho o que você falou. Você pode ser mais específico sobre as inconsistências do Bolsonaro? Que inconsistências? Ô, meu amigo bom, não vou fazer isso não. Senão vai ficar eu aqui examinando uma candidatura que, francamente, não tenho a menor animação de fazer. Depois daquele jantar... Porque tudo que a gente fizer, reforça. Eu não sei se o jornalismo brasileiro compreende o ovo da serpente que está aí. Mas se vocês compreendem ou não é problema meu. Depois daquele jantar na casa do Chalita, o senhor teve mais alguma conversa com o Haddad? Não, ele está até hoje curando os tapas que levou. Penso eu. Foi muito pescoção que o miserável levou, sem merecer. Com quais partidos vocês estão conversando sobre essa pré-candidatura? Estamos conversando bastante. Tá. Alguma aliança mais próxima? Agora precisa a gente ter clareza que nenhum partido vai se coligar com nenhum outro partido. Porque, mal comparando, quando eu fiz a primeira vez, estava acontecendo o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Essa fase agora é a hora dos treinos livres. Cada carro entra na pista, vai fazer os seus ajustes, vai acertar o pneu, vai ver que tipo de suspensão é mais prudente, vai ver que tipo de pneu é mais oportuno. Para quê? Para ganhar uma boa posição no grid de largada. Só aí é que se fará o jogo de escuderia, só aí que vai se fazer jogo de equipe e tal. Basta ver o que está acontecendo na prática. Quer dizer,
se tinha um alinhamento instantâneo e automático na política brasileira desde a redemocratização, era o PCdoB com o PT. E hoje o PT está lançando um candidato, o PCdoB outro. E como que estão as conversas do senhor com o PSB? O senhor chegou a oferecer a vice para o partido? Não, eu não estou nessa etapa ainda. Eu tenho conversado muito com o PSB na direção de que o projeto que eu defendo para o Brasil é um projeto nacional de desenvolvimento que vai se ocupar de tentar uma grande articulação entre os interesses de quem trabalha com os interesses de quem produz no Brasil. E isso que se convencionou chamar, nesses adjetivos, de centro-esquerda. Então eu estou preferindo conversar com esses partidos desse campo, com todo respeito à tática deles. A tática deles hoje passa por um momento delicadíssimo aqui em São Paulo, por exemplo. O senhor falou dos interesses de quem trabalha, dos interesses de quem produz. Nesta ordem. E os interesses do mercado, como é que o senhor está... São respeitabilíssimos, mas haverá que se subordinar aos interesses de quem trabalha e de quem produz, se um dia servir ao Brasil como seu presidente. E aí, nesse sentido, o senhor está mantendo conversas com o mercado, essa entidade? Essa entidade é meio fantasmagórica. Exato, né? Mas ela se materializa em jantares, em Sim, eu estou procurando conversar, né, com todo mundo no Brasil. Eu compreendo, talvez tenha sido o traço mais importante do meu amadurecimento, de ter chegado aos 60 anos de idade, de que o próximo presidente do Brasil, por tudo quanto está acontecendo, tem que se dar muito ao trabalho de unir, de conciliar, de valorizar o diálogo entre diferentes. Não é diferente de uma certa atitude que eu tinha no passado, em que eu achava necessário demarcar um campo. E esse campo ele não precisa ser demarcado na retórica, ele tem que ser demarcado na prática. Então eu já acabei de repetir, sem desmerecer nem desrespeitar ninguém, que o programa que eu defendo privilegia os interesses da classe trabalhadora e do mundo produtivo. Em 2002, o presidente Lula teve que fazer uma sinalização importante ao mercado, enfim, ao empresariado. Eu jamais assinaria aquela carta. Jamais assinaria aquela carta. Aquilo subalterniza a autoridade do presidente, elege no lugar do povo uma força que não deveria prevalecer sobre o conjunto da população. Mas eu posso prometer que no meu governo não haverá susto. Já disse e quero repetir, ninguém precisa ter medo, não haverá susto. O tempo e o desenho das reformas está inclusive será detalhadamente proposto. Em tese serão 6 meses de debate. Eu não chego dando susto em ninguém, não chego rompendo com nada, chego e mobilizo a sociedade brasileira para, com data marcada, 6 meses de debate sobre a nova engenharia institucional do país. E todos serão chamados a dialogar e a colocar sua opinião. Última pergunta, a gente termina, tá bom? Esse crescimento da percepção de que o Lula não vai ser candidato, pode ser preso em breve, tem tido algum impacto na sua candidatura? Tem mais gente... Cresce muito a minha responsabilidade, todo dia. Mas tem mais gente que é disposta a conversar com o senhor? A minha responsabilidade está crescendo muito. Eu sinto isso todo dia. O senhor disse isso no lançamento da sua caravana, que aliás estava falhado de petistas. O senhor disse que o PT é um partido irmão. O senhor está de olho nos votos de Lula, é isso? Eu vejo os eleitores brasileiros como os eleitores brasileiros. Eu não consigo visualizar, democrata que sou, o Brasil diferente. Acho que as pessoas têm preferências, têm simpatias, têm antipatias, têm ódios, têm paixões, todas legítimas, todas naturais, tanto mais o Lula, né, que teve uma passagem tão benfazeja para muitos brasileiros, mas eu não guio a minha estratégia por isso, como eu vi outro dia. Eu disse assim, Ciro avalia que o Alckmin é o candidato que vai correr para o segundo turno, isso é o que ele deseja, claro, o que eu desejo é ir com o Bolsonaro, se eu pudesse escolher, mas eu aprendi já que ninguém escolhe adversário. Se eu pudesse escolher um adversário, eu preferia ir com ele. Por quê? Porque a minha candidatura representaria todo o lado civilizado da política brasileira. E aí isso já anteciparia muito o diálogo que eu sonho promover no Brasil. Muito bem. Ok? Obrigado.